Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós falamos nesse domingo, como em todos os domingos, às 20 horas, a respeito do Evangelho de Jesus. Nós nos reunimos para fazer a prática do Evangelho no Lar aqui juntos, online, incentivando que todos façam essa mesma prática nos seus lares, uma vez por semana, para a família, se puder ter essa graça de compartilhar esse momento com a sua família, é sempre muito bom. Se não tiver tudo bem também, dá para fazer só você. O importante é seguir essa prática, né, Júlia, que traz tanto para as nossas vidas. Boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que está chegando por aqui. A gente já vê aqui a Sandra, a Vanessa, a Lucimar, a Luísa, a Fábio, a Suzana, a Rita, a Denise, tantos corações queridos. É tão bom estar com vocês aos domingos, gente. A Fábio está com saudade, né? E eu também, Júlia, estava com muita saudade dessa troca contigo. É sempre muito bom. Faz tempo, né, Emília, que nós duas não nos encontramos por aqui, né? A gente mata a É, saudade de outras formas, mas por aqui é diferente, né? Tem é um sim, carinho já. tem sim, tem sim. Então, gente, a gente segue o roteiro do Evangelho no Lar, como todo domingo, começando com a prece, fazendo a leitura do trecho destacado, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de uma outra obra que fale com seu coração, Jesus no Lar. Mas são tantas obras boas aí que a gente tem, né? Tanto na doutrina quanto o Novo Testamento, né? Qualquer obra que realmente traga o Evangelho de Jesus para você, faz essa leitura, faz os comentários sobre a leitura. O evangelho é para gente, né? Então, é sempre para gente, primeiro, né? Então, o que que essa passagem fala para você? Fala para o seu coração, fala para a sua vida. Encerra com a prece, fazendo uma irradiação para quem esteja precisando, né? Para o seu lar também, para a sua família. E sempre bem-vindo uma aguinha aí do lado para ser fluidificada, porque nós nunca estamos sozinhos. E a espiritualidade amiga nos acompanha nesse momento tão importante. Então, Júlia, eu vou te pedir para fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Pode sim. Vamos então, aos pouquinhos, elevar nosso coração a Jesus e aos espíritos amigos que agora se encontram ao nosso lado, em nossos lares, trabalhando na higienização do nosso ambiente mental e do ambiente físico em que vivemos. Vamos agradecer a presença desses amigos, colaborando com boas vibrações e bons sentimentos. Agradecemos também a casa que temos, a comida na mesa, aos afetos que nos rodeiam, nos incentivam e nos apoiam. Que possamos estender este momento breve a outros corações que nós amamos tanto, que não se encontram fisicamente perto de nós, que eles possam receber todos os fluidos e vibrações de amor deste momento. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, todo mundo que está chegando por aqui. A gente está começando o Evangelho no Lar. Hoje, a gente está começando um novo capítulo também. Estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Só fazendo uma conexão, nós encerramos na semana passada o capítulo 20. E nas duas últimas semanas, a gente viu a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. E nessas duas passagens, Kardec, né, através do Espírito de Verdade e também do Espírito Erasto, observa alertas bem importantes para esses trabalhadores, né, da última hora, em relação à questão, né, dos cuidados que se precisa ter para fazer esse trabalho, né? E que a gente sabe que não são todos aí, né, que estão prontos para esse trabalho, que precisa ter, né, ter cuidados e tudo mais. Então, isso vem sendo falado ali no capítulo 20. E aí o Kardec abre para a gente, né, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, se aprofundando nesse alerta, né? E a gente vai ter, então, já no primeiro, segundo e terceiro itens, o tema
conhece-se a árvore pelo fruto, que é o que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou ler 3 trechinhos rapidinhos do Evangelho de São Lucas, São Mateus e São Marcos. São Mateus e São Marcos também, tá? Começa assim. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Eu vou repetir, porque tem um trocadilho aqui, e eu precisei ler 2 vezes antes de entender. Então, eu vou ler de novo, tá? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, no capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Aí o item 2 traz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis, pois, por seus frutos. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Aí no terceiro item diz: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Isso está em São Marcos, no capítulo 24, aliás, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24, e São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Júlia, quando você lê esses trechos do Evangelho, e Kardec não traz nenhum comentário aqui, tá, gente? Ele vai trazer só dos itens 4, 5, 6, a gente vai vê-los mais adiante, nas próximas semanas, mas nesses 3 primeiros itens Kardec não comenta. Mas eu queria entender, Júlia, o que traz para ti, assim, quando você lê, né, sobre os bons frutos das boas árvores, os maus frutos das más árvores, o que isso te traz? Me trouxe algo bem específico. Vou compartilhar com vocês, gente. É sempre assim, né? Mas quando acontece, a gente se surpreende ainda. Acordo eu hoje. Gente, sabe aquele dia que você acorda, que tudo te tira do sério? Assim, uma mosca passando já te incomoda e outra pessoa fala não sei o que te incomoda e vai acumulando. Só que como a gente tem que vigiar, tem que estar atento assim, epa, né? Logo cedo, acabei de acordar, já tô assim, vou parar e vou dar mais uma estudada no nosso evangelho hoje à noite. Aí vem o quê? Conhece a árvores pelos bons frutos, daí já foi um puxão de orelha, né? Já foi. O que me trouxe, então, disso, amiga? Da situação que eu acordei, que eu tava pensando hoje. O que adianta a gente estar aqui conversando, a gente ir à casa espírita, a gente fazer, enfim, as obras que a gente faz, falar o que a gente fala, às vezes até numa conversa com outro, aconselhando, falando assim, na hora que toca aqui, ó, dentro do coração, que tira do sério, que mexe com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, se nesse momento a gente não produz nada de bom com tudo aquilo que a gente recebe, né? E é um desafio, é difícil mesmo, por isso que eu brinquei que foi uma puxada de orelha, porque foi assim, Júlia, e eu ainda tava lendo sobre isso, né, Emília? Tava fácil acertar. Tava ali, tava na ponta da língua já. Então, gente, conhecer a árvore pelos frutos, a gente até colocou essa pergunta na enquete, né? O que a gente está produzindo aqui? Nós somos as árvores, estamos aqui produzindo algo, seja algo bom ou algo não tão
tão bom assim ainda, né, Emília? E de vez em quando. O que a gente está buscando produzir? E eu trago agora uma pergunta para nós, espíritas, nós não espíritas, mas que estão aqui, ó, todo mundo está aqui assistindo, ouvindo, buscando conhecer. O que a gente está produzindo a mais que os outros? O que a gente está produzindo de bom com esse conhecimento que a gente já tem de Jesus e do Evangelho, né? Emmanuel, se eu não me engano, foi Emmanuel, ele nos diz que nós somos as árvores, as nossas ações, sentimentos, atitudes, pensamentos. Vai além, gente, do que só a palavra, tá? E do que só a ação. Pensamento também é um fruto nosso, também é algo que a gente está colocando para o universo. Então, nossos pensamentos, sentimentos são nossos frutos. E aí Emmanuel faz a pergunta, onde que está a raiz da nossa árvore? Está em Jesus? Né? Porque aí eu vou trazer de novo a chamada de atenção que eu me fiz hoje, né? Ler o Evangelho, lemos. Fazemos live do Evangelho no lar, né, Emília? Conversamos sobre, fazemos. Mas será que os nossos frutos estão numa árvore que está com a raiz em Jesus, no seu Evangelho? Será que a gente lembra disso? Nessas horas que fica difícil, a gente retribui essa dificuldade, esse sofrimento com bons frutos, com bons pensamentos, bons sentimentos. E agora o que eu fiz, né? De primeira eu não acertei. Meus frutos de pensamento não foram muito bons assim que eu acordei. Não contribuí de boa forma, mas o dia estava só começando, né, Emília? A gente dá um passinho para trás, daí eu pensei, bora que tem o resto do dia, vai ser desafiador, mas a partir de agora eu vou me comprometer, então, a entregar esses bons frutos para quem estiver ao meu redor e para mim também. É desafiador, às vezes a gente começa errando, mas até uma metáfora para nossa encarnação, né, Emília? A gente não vai acertar todos os dias, mas sempre dá para voltar, repensar nos frutos que a gente está produzindo e entregar. Então, meu entendimento é esse: é ação, é pensamento, é sentimento, é tudo aquilo que a gente emana de nós, que a gente sai de dentro do nosso coração para fora, para alguém, para a sociedade, no trabalho, na família. Esses são os nossos frutos e é assim que a gente é reconhecido, né, Emília? Também, de novo, não adianta a gente falar que isso, mas lá na rua agir de uma outra forma, o nosso exemplo ser outro. A gente É bem pela isso, nossa ação. porque tá na ação, né? Em todas as esferas. A Fábio comentou aqui, penso sempre quais frutos tenho dado para a sociedade na qual estou inserida. De fato, a gente pensa bastante isso. Eu vou ler aqui os comentários do pessoal, né? E me vem uma reflexão também a respeito da nossa transformação íntima, da nossa reforma íntima. Por quê? Que é justamente onde é que está a raiz dessa árvore, né? Porque se a gente não estiver se modificando intimamente, se transformando, buscando, inclusive, né, resgatar aquelas situações de melindre que a gente às vezes se coloca, situações de egoísmo, as antipatias, as inimizades, né, enfim, essas situações que a gente às vezes vai deixando esses espinhos pelo caminho, né? Então a gente pode e deve, né, ir resgatando. Eu estou relendo o Nosso Lar e estão vindo coisas tão legais de lá, assim, pro meu pensamento, e vieram coisas nesse sentido, porque às vezes a gente vê assim, vê a árvore, vê os frutos e acha, assim, que aquela árvore está, né, 100%. E não é as aparências, né, gente? Não é de fora para dentro que a gente observa isso, é de dentro para fora. E o íntimo da criatura só Deus conhece. Mas a gente já tem na literatura espírita alguns exemplos que nos mostram que a gente precisa fazer esse movimento para dentro, para poder fazer esse movimento bonito desse florescer, desse frutificar para fora, né? Eu penso muito no irmão Jacó, que fez tanta caridade, né? Ao longo da encarnação dele, anterior ao livro que ele vem nos trazer através de Chico Xavier, né? Voltei. Tanta caridade, tantas ações assim que eu fico, meu Deus, será que eu conseguiria fazer tudo que esse homem fez, sabe? Ele abdicou tanto, e chega no plano espiritual ainda se sentindo, né, um vazio muito grande, né? Porque esse vazio precisava ser preenchido pela transformação do coração dele, né? Que não bastava só a ação para fora, né? Apesar de que
maravilhoso, necessário. A caridade material, ela é fundamental no mundo que a gente vive e muito, né? Mas essa transformação íntima, é ela, né, que vai fazer com que esses frutos de fato aconteçam. E o André Luiz, né, do nosso lar também, tem algumas situações que ele está lá trabalhando, ele está se dedicando, ele está querendo, mas no íntimo dele ele tem uma série de questões que ele precisa resgatar, pessoas que estão vindo, inclusive, ao encontro dele, né? Um desafeto do passado do pai dele, uma moça que ele havia prejudicado no passado, aparece para ele cuidar do nada não, né? Do nada nunca, né? Então, assim, não são coincidências. Mas isso, não, a gente não precisa esperar estar lá no mundo espiritual, né, Ju? Para resgatar, para crescer, para ir ao encontro dessas nossas questões, né? Aqui, enquanto encarnados, a gente se depara, sim. Às vezes a gente foge, né? Mas a gente se depara e pode, sim, e deve trabalhar esse pensamento, esse sentimento, essas questões quando elas vêm. Pois bem, o que o pessoal falou para a gente a respeito, né, de conhecer a árvore pelo fruto? A gente ouviu assim, ó, aqui no Instagram ao longo do dia. A árvore é só aparência. Só o fruto realmente mostra quem somos. Olha só. Somos filhos de Deus. Se seguirmos seus ensinamentos, não tem como não sermos frutos do coração. Aí vieram alguns comentários que eu achei muito interessante, uma interpretação curiosa a respeito dessa passagem. E não foi só uma pessoa, não, tá? Falando assim, ó, os filhos são resultado dos pais, vendo a questão do fruto e da árvore com a questão da paternidade. E aí isso me fez pensar. Me fez pensar, porque me veio logo na mente uma frase que eu ouvi da minha avó, Júlia, anos e anos atrás, e ela me disse assim: essa coisa, minha filha, de que filho de peixe, peixinho é só no ditado, viu? Que cada ser, cada indivíduo é um, né? Cada indivíduo, ele tem a sua própria consciência. Então, a questão do fruto e da árvore, né? Só para a gente deixar claro, assim, que a paternidade, essa coisa da índole da pessoa, né? Ser derivada do pai ou da mãe, é um conceito que a gente tem, às vezes, no senso comum, mas que na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa claro para a gente que não é bem assim. Porque a gente não é uma página em branco quando nasce, né? Esse espírito que nasce naquela família, ele já tem uma jornada. Então, a Júlia não vai herdar o esforço espiritual da Fábio, por exemplo. Assim como eu não herdei da minha mãe. Eu preciso fazer o meu caminho. E vice-versa. Se, né, se o filho é muito evoluído e demonstra um amor, uma caridade para com todos, isso não significa necessariamente que o pai e a mãe também sejam, né? Então, assim, não existe essa correlação direta, tá? De fruto e árvore, quando a gente está falando aqui, é em relação do ser com o próprio ser, né? E não das relações familiares, tá? Achei importante a gente trazer isso, sabe, Ju? Porque às vezes é um conceito mesmo que a gente tem, né? E que a gente, quando está, às vezes, lá no curso do ESD, né? Agora a gente tem a introdução ao estudo do Espiritismo às segundas-feiras, começando agora em abril, para quem quiser ir lá na nossa casa, no centro de Florianópolis. Pode começar a fazer esses estudos mais aprofundados com a gente também, são muito interessantes. A gente também ouviu assim, ó, nossa transformação é medida do que geramos, de como agimos, do quanto amamos. Aí sim, né, essa coisa do fruto em relação à árvore, né? A árvore somos nós, o fruto são as nossas ações, né? E tem gente dizendo também, ó, não são as belas palavras que geram frutos em nós, a árvore, né? Mas sim os bons atos. Olha só, né? São os nossos atos que nos definem. Esforço na prática diária do amor. Enfim, tem mais muitos outros comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos, tá? Mas muito obrigada a todo mundo que participou. É de fato uma reflexão, né, sobre o que a gente vem produzindo e não só produzindo no sentido do que é perceptível, mas produzindo em nós também, né? Avançando no nosso íntimo mesmo, né? Em relação ao que a gente pensa, ao que a gente sente. Emília, deixa eu complementar barra seguir. Eu tenho uma pergunta também para fazer.
você trouxe sobre a reforma íntima, né? Que os frutos não é só o que é perceptível, mas aquilo que estamos produzindo dentro de nós. Tem uma frase de André Luiz que é a seguinte, eu vou ler, tá? Já que a Emília trouxe André Luiz, trago André Luiz. Olha, Emília, a gente sempre traz Emmanuel, trouxemos André Luiz hoje. André Luiz diz o seguinte, gente. Eu peguei na metade da frase, ele começa assim: útil assim verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Esse patrimônio, por consequência, exige aplicação, vivência para que o ciclo do conhecimento se complete. Então, olha só, ele chama a atenção que a gente tem que estar, de tempo em tempo, vendo como é que está a nossa situação íntima. E ninguém pode fazer isso pra gente, né, Emília? A Emília não pode vir pra mim e dizer, Júlia, como é que tá aí? Não, cabe a mim saber o que tá me desequilibrando, o que me tira do sério, né? Às vezes a gente não bota pra fora, gente. Às vezes é tudo fica guardado só pra gente. O que tá mexendo com a gente? Então parar e verificar o que precisa de uma melhorazinha. E daí ele diz depois que esse patrimônio de entendimento nosso na imortalidade da alma, na vida futura, da reforma íntima, todas essas propostas que o Espiritismo nos traz, né? Eu fico pensando, gente, se eu não acreditasse na imortalidade da alma, eu acho que, nossa, eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu não sei tu, Emília. Eu penso assim, nossa, né? Será que eu estaria conseguindo silenciar? Eu estaria conseguindo agir já um pouquinho no bem como eu tô? Porque olha esse entendimento de espíritos imortais, as portas e os entendimentos que isso nos abre. E aí André Luiz diz que esse patrimônio, desse conhecimento, de saber de tudo isso, vai precisar de uma aplicação e de vivência para que esse ciclo se feche. Então não basta só conhecer que é preciso reforma íntima, que somos espíritos imortais, etc., caridade. A gente precisa, então, aplicar e vivenciar. Vivenciar, a gente vai além do aplicar, né? Aplicar é o que a Emília falou de colocar para fora algo perceptível. E o vivenciar é aqui dentro, é no nosso coração, é vivenciar em silêncio, em todas as coisas. Eu gostei que ele chamou atenção para isso, Emília. Bem interessante, Ju. E o seu França fez um comentário aqui que ele traz uma nuance muito importante também dessa leitura, que é uma nuance das nossas influências, vamos dizer assim, tá? Que ele diz assim, ó, considerando as reflexões apresentadas e a mensagem do texto, para ser um homem de bem, precisamos estar sempre atentos para as mensagens que recebemos, vigiar e orar para avançar na prática do bem para com todos. E aí, Ju, tem um texto de Emmanuel que foi publicado, né, por Chico Xavier na revista Reformador, em dezembro de 53, que chama Tentações. Olha só. E Emmanuel fala justamente isso, da gente ter cautela na gente mesmo, né? A fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione eficiente. Mas olha o detalhe, não seríamos procurados pelos adversários da luz se não cultivássemos a sombra. Jamais ouviríamos o apelo às nossas vaidades se não vivêssemos reclamando o envenenado licor da lisonja ao nosso próprio eu enfermiço. Doído, né? O Emmanuel vai na mosca, né? Não erra. Então, assim, essa nossa busca pela reforma íntima, por nós cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é inclusive para nós nos protegermos contra os maus frutos, que com certeza no planeta de provas e expiações estão ao nosso redor, né? E que a gente não vá incentivar, né? Ou vá prejudicar outras árvores também, né? Então, assim, a grande responsabilidade que a gente tem para com a gente mesmo e para com, né, toda a coletividade. Então, faz pensar. É um texto que com certeza nos provoca bastante a pensar, a refletir a respeito da nossa responsabilidade, né? Não é só a gente falar, né?
muitas vezes quando a gente vai fazer palestra na casa espírita, a gente faz essa grande ressalva, né? Que olha, quem está aqui falando é quem precisa mais. Quem está aqui falando é porque teve a oportunidade de pesquisar, de se debruçar em cima desse tema, porque precisa mais. Então, a gente também tomar esse cuidado, né? A gente já falou disso, né? Que a gente tem essa tendência, enquanto humanidade, a idolatrar, né? A gente quer pegar as pessoas assim, ai, fulano, né? Né? É o representante de tudo que é bom, né? A gente esquece que o fulano, a ciclano, enfim, quem é quer que seja, está aqui com a gente, encarnado nesse planeta, precisando tanto quanto a gente, e, né, talvez vá passar por provações e nem sempre vai acertar, né? Então, a gente, às vezes, quando vê alguém errando, a gente também nos dá a desculpa, diz, ah, não, mas então aquilo lá já não funciona, porque aquele era o caminho que fulano e fulano não é esse representante todo aí, né? Calma, né, gente? Acho que a gente tem que tomar esse cuidado e seguir de fato Cristo, né? Seguir Jesus e não sair depositando todas as nossas, né, esperanças, enfim, em seres que, assim como nós, estão a caminho, sim, estão traçando a sua evolução e passíveis de falha como todos nós. Se Emmanuel falou, né, Emília, se não lembro a forma como ele disse, mas se em algum momento ele falasse algo que fosse que deixasse alguém na dúvida, era para ouvir Jesus, era para seguir Jesus, esquecer ele. Se Isso. Emmanuel trouxe a falha é nossa, né, Emília, de querer buscar no outro, seja ele quem for, a perfeição. Alguém que não erra, alguém que vai sempre acertar. Assim como aqueles que erram não são só o erro, a pessoa não se resume apenas ao erro dela, quem acerta também vai errar, gente. Às vezes é uma encarnação de muitos e muitos acertos, muitas renúncias, mas não significa que no meio do caminho não possa ter um tropeço, não possa desandar. A gente torce para que não, mas é natural a gente estar aqui perfeito, é o Cristo. É ele que a gente É. tem. E ele é a nossa, é onde tem que estar as nossas raízes, ele tem que ser a nossa raiz, é Jesus. E aí, Emília, ali no meio do texto, do item 1, 2 ou 3, eu acho que está no item 2 que você leu, ele diz assim, né? Eu sou o Cristo, que muitos dirão, eu sou o Cristo, mas nem todos serão. E daí eu não tinha pensado isso, eu fui pensar durante a tua leitura, eu sou o Cristo, né? Para a gente identificar os falsos profetas e quem não são verdadeiramente o Cristo, a gente precisa saber quem é Cristo pra gente. Eu sou o Cristo, Emília. Quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo para mim? A gente tem que saber identificar o Cristo para a gente saber identificar os falsos profetas. E o Evangelho de Jesus está aí para isso, né? Quem é esse Cristo para nós? Que Jesus representa na nossa vida? Será que é aquela figura que está ao nosso lado, que a gente agradece quando as coisas dão certo? É aquela figura que quando está tudo muito difícil, a gente só olha assim, Jesus, me ajuda. É que a gente busca Cristo todos os dias, a gente busca conhecer esse Cristo. Eu fiquei refletindo isso. Eu sou o Cristo. Será que a gente sabe quem é Cristo pra gente? A gente está aprendendo. Eu acho que eu estou no caminho, mas ainda a gente ainda não reconhece Jesus como quem ele verdadeiramente é, o significado que ele tem pra gente, Emília. Por isso que a gente tem dificuldade em produzir os bons frutos, né? Quando a gente reconhecer que é Cristo, os nossos frutos vão sair um pouquinho mais doces e menos azedos. É verdade. É verdade. E a gente precisa se inspirar uns nos outros, né, para seguir o caminho do bem. Porque é isso, como disse a Sandra, nossos frutos serão verdadeiramente bons se partirem verdadeiramente dos nossos corações. Então a gente tem que se conhecer, tem que purificar esse coração, né, para conseguir, com amor verdadeiro, né? É isso mesmo, Sandra. Para conseguir alcançar esse amor verdadeiro, né? Uns pelos outros, sair às vezes só do nosso núcleo familiar, só daqueles que a gente reconhece. Ah, porque a gente começa assim querendo bem pra gente, né? Depois a gente quer o bem para os nossos. Para daí depois a gente acordar que o bem é para todos, né? Então, estamos nesse caminho, estamos nesse trilhar, né? Então, faz parte dessa jornada, sim. E é um estudo delicioso mesmo, Fábio, eu concordo contigo. Gente, então, Ju, não sei se você tem mais algum outro comentário. Tem uma frase que eu queria ler de Emmanuel, né? Mas só, acho que dá tempo. Não sei se tu vai falar mais alguma coisa, Emília, ou se dá Não, tempo de.
Só para finalizar, gente, porque a gente fica falando de fruto, né? De seguir Jesus, e às vezes passa essa sensação de dificuldade. Eu não sei para vocês, para mim às vezes passa, né? Ai, é tão difícil, ai, não tô conseguindo. Vamos lá, né? Tô produzindo mais maus frutos do que bons. E aí, Emmanuel, ele sempre puxa a nossa orelha, normal, né? Mas ele sempre traz aquele consolo que a gente precisa para ter essa esperança em continuar. Emmanuel, no Vinha de Luz, ele fala assim, ó. Nem só, entretanto, a vida futura dizem respeito os frutos que o homem deve colher dela. Ele os saboreará na terra, pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais, pondo fim ao reino do egoísmo, do orgulho e da incredulidade. Elas preparam o do bem, que é o reino de Deus anunciado pelo Cristo. Então, olha só, Emília, ainda além de preparar a gente para a vida futura, além de preparar a gente para essa felicidade que nos aguarda, a gente já tem a felicidade aqui. A gente já vai conquistando pela mudança de hábito, de forma de ver a vida, de olhar o outro, a gente já sente a colheita desses bons frutos, que não é só para a sociedade, gente. É primeiro a transformação é em nós e a colheita somos nós mesmos que vamos fazer. Então, olha só, não é só na vida futura, é agora, a gente já colhe o fruto aqui. Muito bom, gente. Obrigada, viu, pelos comentários aqui, pela companhia, né? Foram muitos corações aqui reunidos nessa noite. A gente espera vocês para para os próximos estudos também do Evangelho no Lar, aos domingos, às 20 horas, sempre aqui no Instagram. Semana que vem a gente vai falar de Missão dos Profetas. Então, uma leitura bem profunda e interessante também. Vamos passar aí um bom tempo debruçados sobre esse capítulo, né? E a gente conta com o apoio de vocês. Leiam, quem quiser ler antes, trazer comentários também complementares, sempre muito bom. Então, eu convido a todos para, nesse momento, a gente fazer a nossa prece final, tá? Agradecemos de coração, né? Tem o pessoal da Caravana do Amor, obrigada, queridos, que coisa boa ver vocês por aqui também. A Rita também, agradecendo, a Sandra, todos os corações, muito obrigada, viu? Vamos então, amigos, aqui juntos, de corações, mentes entrelaçados no bem, que a gente possa manter essas vibrações lá no alto, trazendo para pertinho do nosso coração o nosso amigo Jesus, nosso mestre, nosso irmão. Espiritualidade amiga da Associação Espírita Fé e Caridade, que assiste todos esses trabalhos, que nos assiste na realização desses trabalhos, que sem eles a gente não estaria aqui. Que bom que a gente tem essa companhia, esse apoio. A gente pede, então, que essas preces, e todo esse amor aqui reunido, possa ser direcionado àqueles irmãos que mais precisam, aqueles que estão em tratamento na nossa casa, aqueles que estão em tratamento nos hospitais, nos asilos da cidade, as crianças, a todos que são os nossos irmãos em situação de rua, que sintam o nosso abraço, encorajamento, que eles possam saber que não estão sozinhos. Que a gente produza muitos frutos essa semana. Primeiro em nós mesmos, primeiro nos nossos corações, pensando bem, sentindo bem o amor de Jesus, para poder fazer o bem também. Em nome de Jesus, refletindo todo o amor de Deus que passa por nós. Uma semana maravilhosa a todos e até semana que vem. Que assim seja. Valeu, Ju. Obrigada, querida. Boa noite, uma boa semana. boa noite, pessoal. Até semana que vem. Até domingo que vem. Até.